em nossa mente, vontade e emoção. Em todo o nosso ser. Que nós temos um general. Nós temos um comando. A nossa vida não está aleatória sem comando. Temos hoje, agora, nesse momento, nós temos esse comando. Outrora, éramos escravos. Andávamos segundo o curso desse mundo. Andávamos seguindo o príncipe da potestade do ar. Éramos filhos da desobediência e estávamos sujeitos à ira de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, que privilégio nós temos, ou nós reconhecemos o Senhor como nosso cabeça, o nosso capitão, o nosso general, ou ainda andaremos assustados a cada momento em que o inimigo de Deus e dos homens declara qualquer tipo de guerra contra nós. Não é verdade? Por isso, essa noite, o Senhor preparou todas as coisas, irmãos, para que pudéssemos estar aqui nesse momento. Se os irmãos estão aqui essa noite, não foi por sua vontade própria. Não foi porque alguém disse para você, você tem que ir para a reunião. Não foi por isso. Nós que temos as primícias do Espírito, precisamos entender que estamos aqui não por nós mesmos. Porque agora nós somos guiados, irmãos. Se outrora andávamos por nós mesmos e estávamos condenados, por estarmos condenados, agora não. Agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não podemos mais nos deixar abater por essas aflições desse tempo presente, pelas circunstâncias que nos induzem ao erro, por homens que com astúcia nos induzem ao erro, por doutrina que nos leva para lá e para cá. Não podemos mais. É necessário que hoje nós tenhamos a convicção e a certeza de que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para um firme propósito. Ele simplesmente não só te chamou, ele se manifestou. Ele manifestou para você e para mim. Por isso estamos aqui nesse momento. Não foi por minha vontade, não foi pela sua vontade, mas foi pelo próprio Senhor que te guiou. Muitas das vezes, quando vai se aproximando, irmãos, qualquer tipo de reunião, não estou falando só as reuniões de caráter ministerial, não. O partir do pão, reunião do domingo, onde temos a comunhão com a mesa do Senhor, ou qualquer reunião de oração, por exemplo. Qualquer comunhão que a gente tem agendado em nosso meio, para que nós possamos ver os irmãos durante a semana. Em cada momento em que nossos pensamentos são voltados para isso, o inimigo declara guerra contra você. Ele vai te impedir. E eu tenho certeza, irmão, que você não vai conseguir reagir. Mas quando o Senhor ilumina os olhos do nosso coração, quando é iluminado os olhos do nosso coração, nós sabemos qual é a esperança do nosso chamamento. E não é nas coisas dessa terra. Nunca vai ser. Por isso que cantamos o hino. Andamos e vivemos nessa terra. Mas nossos olhos, do nosso coração, têm que estar postos no céu. Na presença firme do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele que pagou esse preço. Foi Ele que te convocou, foi Ele que te chamou. Ó Senhor Jesus, como Tu iniciaste essa reunião, Senhor, nos trazendo até aqui pelo Teu Santo Espírito, que tem esse papel, essa função privilegiada de nos consolar, de nos conduzir para Ti, de fazer a Tua vontade, a vontade do Pai, a vontade do Filho. Continua conduzindo, Senhor. Continua conduzindo essa comunhão. Continua lavando o nosso coração, iluminando os nossos olhos com a Tua palavra viva, Senhor. Porque o Senhor nos fizeste, Senhor, daquilo que éramos, apenas um trapo, o Senhor nos trouxe para o Teu reino. O Senhor nos tornou a Sua feitura mais preciosa, o Seu poema. O Senhor nos conduziu e nos lavou com as Tuas palavras vivas, palavras como águas purificadoras, que tem limpado nossa mente e que tem nos colocado no Teu Espírito.
Ó Senhor, continua falando conosco. Continua sendo, Senhor, misericordioso para cada um de nós. Queremos sair daqui cheio do Teu Santo Espírito, da Tua palavra viva. Porque, Senhor, Tu fez de cada um de nós um dispensador. Ó Senhor, um dispenseiro, um mordomo, aquele que irá servir da graça que o Senhor nos concedeu, dar a outros. Por isso, nos ajuda a compreendermos a Tua palavra essa noite. É o que te pedimos, Senhor, em Teu santo nome. Amém. Qual é o título da mensagem de hoje? Que foi durante toda a semana que os irmãos desfrutaram. Os irmãos podem ler aí? Está escrito aí? Tá, né? O que está escrito aí, irmãos? Apóstolo, dispensador. De novo. Apóstolo. Certo. O que é uma dispensa? Não, irmãos. Isso é uma reunião viva, jovens. O que é uma dispensa? Guarda mantimentos, alimentos. Isso é uma dispensa. O dispensador é aquele que vai até a dispensa, pega o alimento e distribui. Amém? Aqueles que têm essa missão de pregar a palavra do Senhor, ele tem essa função também. Não só pregar, mas de manifestar essa dispensa. A dispensação, que também tem outro significado. Essa dispensação aqui no caso, é daquilo que recebemos do Senhor para os demais, né, irmão? Irmão Xavier pega o que ele tem do Senhor e diz assim, irmão Roberto, você precisa dessa palavra, você precisa do Senhor. Aí ele me chama, vamos orar. Irmãos, você está dispensando vida. Ou então, ele vai chegar e dizer assim, irmão, tem uma família ali, precisa muito de atendimento, ou tem um irmão enfermo. Isso tem acontecido, graças ao Senhor em nosso meio. E precisamos, então, saber o que significa isso, porque é fácil dizer, apóstolo, dispensador da graça de Deus. Sim. Mas essa palavra é para mim e para você. Nós não estamos aqui simplesmente para ser ouvintes. Então, quando você pratica, você é um apóstolo. Ou não é? Então, Efésios é uma carta extraordinária para a igreja. É uma base, é a base das revelações do mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Carta aos Efésios, é tremendo. E Paulo, ele ora por várias vezes, né? 3 vezes está bem circunstanciadas ali. Capítulo 1, 3 e no capítulo 6. E no capítulo 3, ele vai falar exatamente por ele dispensar. E as pessoas que estão recebendo essa dispensação da graça de Deus, que elas sejam iluminadas por essa dispensação. Que elas venham receber, mas não somente receber, mas que isso venha transformar as suas vidas e elas possam transformar outras vidas. Então ele diz assim, é por esta causa, irmãos, eu que me ponho de joelho. É por esta causa, ou evangelho, é que eu oro. É que sou prisioneiro do Senhor. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 1, e aí a gente vai lendo. E os irmãos vão vislumbrando essa preciosa riqueza. Então, Efésios 3, versículo 1 em diante, diz assim, vamos ler todos, eu gostaria que todos lessem, e quando eu desse a pausa aí, lógico, os irmãos também parem. Então diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Quem? Judeus, gentios. Se é, irmão, preste bem atenção nessa leitura. Se é quem tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, mas foi a mim confiada, mas para vós, pois, bom, preste atenção, pois
Segundo uma, eu botei com letra bem maiúscula aqui, segundo uma revelação, me foi dado conhecer, ou, como eu botei com letra maiúscula, o mistério, vírgula, foi dado conhecer o mistério. Nós aqui, talvez eu seja bem recruta na vida da igreja, ou nessa circunstância de estar congregando com os irmãos. E muitos, até hoje, têm 30, 20 anos de viver cristão, de viver da igreja, e até hoje não conseguiram vislumbrar qual é esse mistério. É por isso que a gente tem que ler. Precisamos compreender e deixar o Espírito nos conduzir. Porque não basta saber a igreja. Sim, mas o que é a igreja? Olha só, irmãos. Porque talvez achamos que a igreja seja aquelas pessoas especiais. Sei lá, determinado povo só. Ou talvez seja só nós aqui. E não é bem assim. Então, continua. O mistério, vírgula, conforme escrevi há pouco. Isso aqui foi uma primeira carta que ele escreveu aos Efésios que se perdeu. Resumidamente, ele falou sobre isso aí. Aí, então, ele vai dizer, pelo que, no versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis, agora sim, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha só, irmãos. O discernimento. Por que ele diz o meu discernimento? Porque eu e você precisamos discernir as coisas que vêm de Deus e as que vêm do mundo. Certo? Agora, esse discernimento ele recebeu de quem? De Cristo mesmo. Então ele recebeu de Cristo o seu próprio mistério. Cristo chegou para ele e revelou para ele de uma forma gloriosa, já em glória, porque esse mistério também foi revelado aqui quando ele estava na terra. Os irmãos lembram para quem que ele revelou esse mistério? A Pedro. Só que ele não revelou a essência do mistério. Ele só disse qual era o mistério. Mas o que era o mistério, né? Não foi revelado a Pedro. Naquele tempo, por completo. Então, continuando. O mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer, não é isso? Aos filhos dos homens. Como, olha só, como agora, vírgula, foi o quê? Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, mais o quê? No Espírito. Por que no Espírito? Porque nós vimos durante a semana muitos falando muitas coisas, de todas as formas. No Espírito. Agora, irmãos, preste atenção. O que foi revelado ao apóstolo Paulo nas regiões celestiais? Na verdade, essa primeira revelação teve no caminho de Damasco. Mas o que foi revelado a ele no decorrer, quando ele teve lá os 3 anos lá no deserto da Arábia, quando ele foi ascendido aos céus, e o que o Senhor revelou para ele toda a essência. Porque ele era judeu, não é? Judeu e rígido, fariseu dos fariseus. Mas o que o Senhor revelou para ele? Pedro também era judeu, né? Mas olha só, o que nós devemos saber? A saber, vamos ler todos, bem aqui. Que os gentios, vamos ler todos, irmãos. Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Senhor Jesus, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu, Senhor Jesus. É essa mesma força operante, irmãos, que age em mim e você, para nos trazer até aqui, para participarmos das comunhões. É essa força operante.
Eu vou ler só até aqui essa parte aí. Depois teremos o privilégio aqui para frente. Então, amados irmãos, essa semana, essa mensagem, ela trouxe para nós um resumo da carta aos Efésios. Por isso, eu estou enfatizando bem com respeito à questão dessa carta. E para ficar bem mais simples assim, da gente compartilhar o que o Senhor me deu, podemos começar assim, desfrutando dessa mensagem. Apóstolo, dispensador da graça de Deus. A vida de Paulo em dispensar o que ele recebeu do Senhor, ele foi fiel desde o momento em que ele viu Cristo. Então, depois que ele viu Cristo, ele passou a compreender o mistério de Cristo, que era a igreja, porque o que foi que ele ouviu no caminho para Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por acaso, irmãos, ele perseguia a igreja? Ele perseguia as pessoas do caminho da cruz. Aquelas pessoas que seguiram o Senhor, que foram fiéis, que confessaram Ele como seu Rei, Senhor e Salvador. No princípio que era pregado só para os judeus, né? Então eles perseguiam essas pessoas. Só que quando o Senhor falou, porque me persegues, ele viu, eu estou perseguindo é o Senhor? Veja bem, o mistério sendo revelado, né? Aqueles que perseguem o Senhor, aqueles que se perseguem, está perseguindo a mim, disse o Senhor. Por isso o inimigo de Deus, quando ele arma uma cilada para mim e para você, ele está armando para o Senhor, querendo que nós venhamos a dar um mau testemunho do Senhor nessa terra. Simples assim. Então, ele começou a dispensar essa graça, e isso gerou, irmãos, assim muitos problemas de uma forma bem natural para o apóstolo Paulo. Ele deixou tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, em tudo que ele foi criado, uma base fiel na lei judaica. Ele aprendeu aos pés do mestre, na verdade do mestre dos mestres, que era o pai de Gamaliel. Então, irmãos, ele era considerado uma pessoa de grande importância no meio do farisaísmo, no meio do judaísmo em si. Ele vivia nas alturas. Ele fazia aquelas leituras, aquelas orações públicas para ser visto. Era. De repente, ele cai por terra. Ele cai por terra. O Senhor Jesus viu essa expressão uma vez, ele andando também nessa terra, essa mesma situação que veio acontecer com Saulo de Tarso, depois Paulo, e descer do pedestal e voltar para ser irmão dos irmãos. O Senhor Jesus, certa vez, estava indo também no caminho ali, em determinada cidade, bem próspera. E tinha um camarada também, judeu, só que ele passou num concurso público, esse judeu. Era uma pessoa simples até então, porque ele era das tribos de Israel. Então ele tinha toda a estrutura da lei. Mas ele passou nesse concurso público e foi trabalhar por os romanos, publicano. É isso que quer dizer? Trabalhar para o governo, para o Estado, é ser publicano. Eu não me considero um publicano. Mas nós somos, irmãos. Todos aqueles que servem ao Estado, ao país, é um publicano. Agora o problema está em ser publicano de forma exterior ou no seu coração. E essa pessoa, irmãos, ela queria ver o Senhor Jesus. Porque antes, na entrada de Jericó, o Senhor Jesus deu privilégio para um cego que estava caído. Ele disse, você levanta. Mas para essa pessoa ele disse, desça daí. Desce. Seja igual aos seus irmãos. E ele foi, ceou na casa daquele cidadão. E vocês sabem de que eu estou falando.
Porque todos nós, outrora, somos esse cara, esse Zaqueu. Vocês sabem. Então, irmãos, Paulo dispensou a graça que ele tinha, que ele recebeu. Isso causou constrangimento para ele. Ele se tornou prisioneiro, porque ele viu Deus. Ele recebeu a visão celestial. Ele foi fiel a essa visão até o fim da sua vida. Então, resumindo, em 3 corajosas viagens que ele fez, ele e seus cooperadores fundaram, criaram várias igrejas locais em várias cidades da Ásia Menor. Agora, que cidades eram essas? Eram cidades dos judeus? Onde essas igrejas foram estabelecidas? Não eram. A Bíblia fala que ele fez essas viagens e fundou essas cidades para os gentios. Ele foi para os gentios. Quando ele estava com Barnabé lá, e chegou lá no Sinédrio de Jerusalém, e falou: tudo bem, Pedro, você fica aí com os judeus, Tiago, então eu vou para os gentios. Certo? Resumindo. Então, em uma dessas igrejas, irmãos, que foram fundadas, que se tornaram mais proeminente na época, foi a igreja de Éfeso. Até pela localização dela. Ela era um entreposto comercial entre a Ásia e a Europa. Então, tudo isso facilitava. Ele precisava chegar naquilo ali, porque dali o evangelho ia ser o quê? Dispensado para todas as regiões. Então, essa igreja foi fundada no ano 53, por aí, na viagem de retorno dele a Jerusalém, lá pela sua segunda viagem missionária. Mas ele visitou Éfeso novamente, né? Na sua terceira viagem, lá ele ficou quantos anos? Lembram? 3 anos. 3 anos ele ficou ensinando. Ele ficou pregando. Escolheu até uma escola lá para dar a escola de Tirano. Ele fez tudo isso, irmãos, por 3 anos, ensinando. Tudo isso na eficiência da força do poder de Deus. A força do seu poder. Então, nessas ocasiões, o apóstolo Paulo marcou uma reunião com os presbíteros que se encontravam em Éfeso. Na cidade de Éfeso, não, na cidade de Mileto. Manda buscar os presbíteros. E ali, no conselho, foi separado quem? Para presidir a igreja de Éfeso, Timóteo. Lembram? Então, o líder da igreja de Éfeso tornou Timóteo. E então Paulo depois foi enviado a Roma para passear? Não, ele foi preso por causa do evangelho. Porque ele estava pregando e os judeus estavam se enfurecendo com isso. Porque estava tirando todo o privilégio que eles tinham, né? Todo o privilégio que eles tinham com o governo romano, digamos assim, com o Estado. Status, poder. Então Paulo começou a tirar tudo isso deles. Paulo não, o Espírito do Senhor na vida de Paulo. O próprio Senhor Jesus. Então Paulo foi preso, foi enviado a Roma por causa do Evangelho. Então lá em Roma ele escreveu Efésios. Escreveu aos Efésios. Agora eu pergunto aos irmãos, quando ele estava em Roma preso, prisioneiro de Roma, ele escreveu só aos Efésios? Uma pergunta retórica, né? Só aos Efésios? Vocês lembram as cartas que ele escreveu quando estava preso em Roma? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Aleluia, isso mesmo. Aí, essa carta que ele escreveu aos Efésios foi entregue aos Efésios por um fiel cooperador chamado Tíquico. E Tíquico entregou tanto a carta aos Efésios como também aos Colossenses. Ele entregou essas 2 cartas, como está escrito lá em Colossenses 4, versículo 7, versículo 7, e Efésios 6,51 fala de Tíquico, quando ele envia a carta. Amém? Então essa carta, irmãos, ao contrário das demais que ele escreveu, ela não veio para combater certas heresias ou certos problemas particulares que existiam na igreja, apesar das vãs filosofias religiosas estarem invadindo e alastrando as igrejas da Ásia Menor. Pessoas que traziam suas tradições, seus ensinamentos e corrompiam a mente dos irmãos que estavam congregando. Apesar disso, essa carta ela foi especial. Ela veio
ela veio trazer revelações e encorajamento. Lembre dessa palavra, encorajamento, para que os irmãos não viessem desfalecer em suas tribulações, em suas cadeias, em suas prisões. Então ele vai escrever, irmãos, a natureza e a estrutura da igreja. E desafia os crentes daquela época e desafia os crentes de hoje a serem representantes fiéis do corpo de Cristo. Hoje. Naquela época e hoje. Porque essa carta é para todos os tempos, até a vinda do Senhor. Então, resumindo aqui a carta aos Efésios, irmãos, fala do mistério de Cristo, que é a igreja. A igreja é o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. E foi revelado aos seus santos. Sabedoria é essa, que não foi revelado aos príncipes e reis dessa terra, e nem a homens. Porque se fosse revelado, né, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Isso fala 1 Coríntios capítulo 2. É bem interessante. Então, capítulo 1 de Efésios, Paulo abre essa epístola falando do eterno fundamento da igreja em Cristo. Após ele dar aquela saudação inicial, ele vai falar que Deus é o fundamento de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais para mim e para você. No capítulo 2 da carta dos Efésios, ele vai dispensar para nós o universal propósito da igreja. Qual era, irmãos, aquilo que nós lemos? O universal propósito da igreja. Que essa graça, alcançasse tanto os judeus quanto os gentios. Olha só, interessante. Ele vai falar que não havia mais barreira de separação. Porque outrora éramos escravos do pecado, estávamos mortos nos nossos delitos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? No capítulo 3 dessa carta, ele vai expor a finalidade da igreja. Qual seria a finalidade da igreja? Qual a finalidade dos irmãos aqui reunidos? Olha só, irmão, desde o princípio a gente vem falando de combate, de guerra, né? Principados e potestades. Então, Efésios capítulo 3 vai falar, e Paulo dá hora novamente nesse capítulo. A finalidade da igreja, dos irmãos aqui presentes, em qualquer lugar que estiver, é dar a conhecer aos principados e potestades nos lugares celestiais a magnificente sabedoria de Deus. Manifestar isso. Dar a conhecer esse mistério. Esse mistério estava oculto em Cristo, mas foi revelado a mim e a você. E os principados e potestades precisam saber. Olha o seu brado de guerra. Aleluia. Aleluia. Foi dado esse privilégio a mim e a você. Senhor Jesus. E também foi dado a conhecer que os gentios fazem parte desse corpo, desse propósito. Também são co-herdeiros com Cristo. Capítulo 3 vai falar de tudo isso. E também de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, a fim de transbordar, irmão, em toda a plenitude de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos dar esse testemunho às pessoas, porque os irmãos irão ver. Eu tenho certeza, se eu for perguntar aqui, que famílias, pessoas já se apresentaram, Deus já chegou para você assim e falou, ó, essa família aqui fala do meu amor, que te alcançou para alcançar eles. Agora o problema está, eu tive discernimento disso? Aí é que está o detalhe. Senhor Jesus, às vezes a gente acha que fazendo 1000 coisas, e falando 1000 coisas, a gente está agradando ao Senhor. E às vezes a gente não está. Talvez esteja agradando a mim mesmo, né? Esteja agradando a mim mesmo. O capítulo 4 da carta aos Efésios, irmãos, ela vai trazer, aí sim, admoestações, exortações, que são extremamente importantes, irmãos, para a unidade orgânica da igreja. Ó Senhor Jesus, para o seu crescimento em Cristo como nosso cabeça. Então ele vai apresentar recomendações que vai falar de maneira geral e também de maneira particular. Olha que interessante, irmãos.
a todos, de maneira geral, a nós, a igreja em si, ele vai exortar que nós nos despojemos do velho homem e nos revistamos de um novo homem, de uma nova criação em Cristo Jesus. Ele também vai nos dar a entender, né, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Tudo está no capítulo 4. Mas que nós precisamos ser imitadores de Deus. Ele vai explicar que anteriormente os crentes eram trevas, mas que agora são luz no Senhor. E essa luz precisa se expandir. E assim devemos andar como filhos da luz, não se embriagando com as coisas deste mundo, que é o vinho, mas transbordando-nos do Espírito. Amém? Isso vai do capítulo 4, versículo até o 17, e também abrange o capítulo 5 até o 21. E do capítulo 5, do versículo 22 em diante, ele vai dispensar aos grupos particulares. Prestem atenção. Ele vai dizer assim, ele vai dispensar essa graça do Evangelho, exortando, nos ensinando, nos conduzindo, dizendo como devemos nos comportar na igreja de Deus. Ele vai dizer que as esposas sejam submissas a seus próprios esposos. Lógico, essa submissão não é escravidão, né? É submissão de reconhecimento, de encabeçamento. Se eu reconheço que eu estou sendo encabeçado aqui pelos irmãos presbíteros, irmãos mais velhos, eu estou sendo submisso. Vocês entendem? Essa é a submissão. Também vai dizer que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, dando sua própria vida. Agora ele vai dizer que os filhos sejam obedientes aos pais. Viu, filhos? Eu também sou filho. E vai dizer que os pais eduquem seus filhos. Mas como ele vai educar seus filhos de qualquer maneira? Não, com ternura. Está escrito. Esse capítulo 4. 5, né? Do versículo 22 em diante. E também vai dizer, irmãos, que nós que somos servos, que servimos a senhores, devemos ser obedientes. Devemos ser fiéis, não é? Aos nossos senhores. E também vai dizer para os senhores pararem de ameaçar os seus servos. Porque ninguém trabalha sob ameaça. E aí, no capítulo 6 em diante, do versículo 10 ao 24, ele vai concluir, irmãos, toda essa carta, levando os crentes, dizendo para os crentes se revestirem da mais eficiente armadura que existe, que é a armadura de Deus. E ela está disponível para todos? Não. Só para a igreja. Então a carta chega ao fim. E ele recomenda a ti que leve essa carta. Isso é um breve resumo com relação à carta aos Efésios. Agora nós aqui, no decorrer da semana, desfrutamos dessa praticidade de dispensar aquilo que nós recebemos da graça de Deus. O que foi que os irmãos receberam? O que os irmãos têm se constituído? Os irmãos estão guardando na sua dispensa. E tem uma coisa interessante. Vocês, jovens, quando tem uma coisa guardada na dispensa, normalmente você compra, ela tem um prazo de... Se você não consome, o que acontece? Ela se... Positivo. Assim é a palavra de Deus. Se você não abre essa dispensa, irmãos, todos os dias, para desfrutar, se você passar tempo sem abrir, ela vai perder a validade. E aí? Para que vai servir? Porque na hora que você for consultado sobre ela, por alguém que está sedento de fome, o que você vai dar? Alimento estragado? Vãs filosofias? Palavras de sabedoria humana? Eloquência de alguém que fala bonito? Que escreveu algo interessante? Senhor Jesus, eu devo servir aos irmãos. Nós devemos servir uns aos outros em Cristo Jesus. Eu preciso, irmão, servir. Esses últimos dias está meio conturbado, né, irmão Xavier? Para estar cooperando com o irmão diretamente aqui em certas situações. Mas nós devemos ombrear, irmãos.
O irmão precisa de cooperadores. Nós precisamos de cooperadores, porque de Deus nós somos o quê? Cooperadores. Está escrito lá em 1 Coríntios. De Deus não somos nada mais, nada menos do que seus cooperadores. Então, eu devo servir ao Senhor e aos irmãos com um dom, conforme o dom que Deus dispensou a mim, que Deus dispensou a cada um dos irmãos. É isso? 1 Pedro 4,10 diz o quê? 1 Pedro 4,10 diz assim: servir uns aos outros, cada um que conforme o dom que recebeu. Como, olha só, irmão, como o quê? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmão, ser multiforme não existe só uma forma, não. Não existe só um dom de servir, não. São várias formas de servir ao irmão. Aquilo que o Senhor te dispensou. Tem famílias passando necessidade, tanto físicas como espiritual. Dispensa para eles. Dispensa para elas, né? Sim. Então, nosso propósito é dispensar a verdade. A verdade, ela é crucial. A verdade dessa palavra profética que o Senhor proferiu. E está escrito. Porque dessa verdade, eu e você somos prisioneiros. Não podemos falar qualquer coisa, ou aquilo que queremos, ou aquilo que pensamos. Não podemos. Eu tenho certeza que cada um aqui, seja lá onde que esteja, até esses jovens nessa escola, eles são constrangidos a não falar certas coisas. Porque o mundo está falando, eles têm que falar. Eu nunca vou esquecer do trabalho que o Miguel tinha que fazer, que se ele não fizesse, ele ia perder pontos, sei lá, capaz até de ficar devendo naquela matéria. Pois ele se recusou, não vou fazer esse trabalho. Trabalho de idolatria, rapaz. Fala sério, Deus iluminou o jovem. E ele perseverou. A gente às vezes não nos esforçamos no espírito para querer discernir essas coisas. Já vamos logo, é isso mesmo, vamos lá. Porque é a escola que bancou, eu sou obrigado a trabalhar na escola, ou sei lá o quê. Não, irmãos. Seja verdadeiro. Porque isso é ser transparente. Não é ser verdadeiro. Senhor Jesus. Cada palavra, ação e pensamento que o apóstolo Paulo expressava era em Cristo Jesus. Nada fora. O próprio Senhor Jesus, quando andou nessa terra, ele não tinha liberdade em si mesmo para falar o que ele queria, a não ser o que o Pai dizia para ele falar. Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse lá, em João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço o jugo. Agora ele fala assim, sabe por que o meu juízo é justo? Porque não procuro a minha própria vontade, ou própria glória, né? E sim a daquele que me enviou. Agora, isso é ou não é uma forma de ser prisioneiro, né? Falar sempre a verdade, não querer agradar a grupo de irmãos, de pessoas em si, porque eu vivo no meio social, moro em lugares privilegiados pela sociedade em si. Aqui o comportamento é diferente. Aqui a gente não faz isso, não faz aquilo. Mas vem cá. Se está escrito, vocês não fazem por quê? Não, porque isso não agrada a nós. Tudo bem. Então, irmãos, lá o Senhor Jesus também, ele falou assim, no versículo 36 desse capítulo 5 de João. Eu tenho maior testemunho do que o de João. Será que ele tinha maior testemunho do que o de João porque ele era o filho de Deus? Não. Não era por isso, não. Era porque as obras que o Pai, confiou para ele, para que ele as realizasse, era para que ele desse testemunho de que ele era o Filho de Deus, que o Pai havia enviado. Por isso as obras deles eram maior. Vocês entendem isso? O Senhor estava na terra, irmãos, como instrumento do Pai.
Os irmãos estão nessa terra como instrumento do próprio Espírito de Deus que habita em cada um dos irmãos. Porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Já vimos qual é a função da igreja nessa terra? É dar a conhecer aos principados e potestades a extrema, a excelsa sabedoria de Deus. Esse conhecimento precisa ser expresso. Amém? Então, tem algo interessante no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 16 e 18. Responde o Senhor Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Sim. Jesus pregava o quê? O que ele queria? Não é? Ele pregava o que o Pai mandava que ele pregasse. Isso é mais eficiente. E o versículo 17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele de quem? Do Pai, conhecerá a respeito da sua doutrina, da lei do Pai. Aí vai ver se ela é de Deus ou não, né? Ou se eu falo por mim mesmo, disse o Senhor Jesus, àqueles fariseus e escribas. Porque quem fala por si mesmo está procurando o quê? A sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não quê, irmãos? Não há injustiça. Ó Senhor Jesus. Então o que eu e você, nós devemos ser? É fiéis ao Senhor. Não importa, irmão, se a pessoa é de sei lá, um alto representante do governo ou um grande empresário. Esses dias atrás aí eu e a Célia tivemos o privilégio de colocar um cara muito rico dentro do nosso carro e levar na nossa casa. E aí o Senhor deu sabedoria para conversar, porque é uma pessoa muito excêntrica, uma pessoa que tudo ele sabe, tudo ele tem, tudo ele pode, tudo ele conhece, soberbo até muitas horas. Mas enfim, teve um momento em que eu disse para ele assim: olha, eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo o Senhor me deu tudo que eu preciso nessa terra. O Senhor deu a maior riqueza que existe para o homem nessa terra. Aí ele ficou assim, ó. Eu dirigindo, ele estava aqui na frente, a Célia atrás. Ué, você tem tudo? Tem. Ele ficou pensando, por que ele tem tudo, eu sou rico, ele, né, não tem... Falei, o senhor sabe o que foi que ele me deu? E detalhe, ele não me deu só uma coisa não, ele me deu 3 coisas. Que são essenciais para que eu tenha vida nessa terra, para que eu tenha uma família, para que eu tenha os irmãos. 3 coisas. Aí ele ficou curioso para saber, né? Quais eram essas 3 coisas que o Senhor tinha dado a mim e deu aos irmãos? Talvez os irmãos não saibam, mas Deus deu para nós, irmão, a maior riqueza que um ser humano nessa terra pode ter. Preste atenção, no momento o Espírito do Senhor me deu sabedoria para falar para ele, e eu disse assim: ele me deu justiça, paz e alegria. Ele me deu isso. Quando eu falei isso, irmão, ele baixou a cabeça, porque ele não tem nenhuma dessas 3 coisas. A Célia estava comigo, testemunha. Então percebam, nós precisamos ter a clareza que essa riqueza que está em mim, que está em você, você precisa dispensar para os irmãos, dispensar as famílias que estão sedentas, porque os irmãos muitas das vezes estão aqui, congregados, tem pessoas que podem cuidar deles, mas e aquelas que não têm? Aquelas que chegam de determinados lugares, de determinadas regiões, que não conhecem a verdade, como ela deve ser dita. Elas conhecem a palavra de encorajamento, não, de estímulo psicossocial. Uma palavra de inteligência, de sabedoria humana. Uma palavra que vai dizer, seja assim e você conseguirá. A palavra de positivismo. Mas a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, essa eles não conhecem. E essas pessoas, é para essas pessoas que eu e você devemos ir, irmãos. A dar a conhecer e manifestar essa grandeza dessa dispensação. Estou concluindo. Porque não é por força, nem por poder humano, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6, está escrito assim.
O Espírito, irmãos, ele é exatamente o potencial que vai transformar. É o poder de Deus no nosso espírito que vai gerar essa ação, esse mover, essa reação em dispensar a graça de Deus. Ele é o combustível. O que adianta quando nós estamos viajando nessas estradas aí? O Marcelino viaja muito, ele vê isso aí, somente para a região que ele vai. Aqueles grandes silos gigantescos, cheios de mantimento, cheios de alimento. Mas se aquilo não chegar no seu prato, irmãos, o que adianta? Não é verdade? Senhor Jesus. Então Deus, irmãos, o Espírito do Senhor em nós, Ele é a nossa força. Não podemos confiar na carne. Não podemos confiar naquilo que sabemos ou achamos que sabemos. 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 4 e 6 diz assim: e é por intermédio de Deus que temos tal confiança em Cristo. É isso mesmo, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, irmãos. Ó Senhor Jesus, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança no seu sangue. Não da letra, não do conhecimento, não da sabedoria humana, mas do Espírito. Porque esse conhecimento, essas vãs filosofias só nos induzem ao erro. Mas o Espírito nos traz vida. Amém? Então, para concluir aqui, eu gostaria até de falar para os irmãos a experiência que eu e a Célia estamos tendo nesses últimos meses. De dezembro para cá, né? Até quinta-feira agora. A gente, irmãos, eu conheço lá onde eu estou morando, lá na chácara, lá. Há muito tempo, muitos anos. Conheço o dono, conheço tudo lá. Os irmãos já foram lá, né? Os irmãos que estiveram lá. E ali já passaram muitas famílias trabalhando ali. Muitas famílias que vêm de fora, de outros estados. E eu lembro uma vez que eu fiquei 8 meses morando ali e vi essas famílias. Teve um determinado período que depois eu nunca tinha tido a oportunidade de falar do Senhor para elas. Aí eu não entendi. Depois o Senhor me fez voltar o pensamento e disse: não, porque você precisava mostrar para o dono quem você era. Incrível, irmãos. Eu nem sabia nada a respeito dele. Há muitos anos, há tantos anos atrás. Mas quando eu vi, eu senti a soberba, a altivez. E fiz mostrar para ele, manifestar de quem eu era filho. Nós somos filhos da luz e ele das trevas. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando de uma pessoa que aqui na região do Distrito Federal está com 80 anos ou mais, né, Sérgio? 80 anos ou mais. E vou falar bem aqui, ele foi o cara que criou a religião gnóstica. Ele criou o gnosticismo e criou a associação do gnosticismo. Pensa num cabra. Então, foi de cara assim, eu cheguei e falei: não, eu creio em Deus, sou filho do Senhor, acabou. E comecei a falar, ele começou a querer criticar o Senhor Jesus, falar anedotas, e eu rebatia todas. Sabe qual é o salmo dele? O trabalho é meu pastor e nada me faltará. Falar, é por isso que você é escravo do trabalho. O que você usufrui desse seu trabalho? Vocês entendem isso? Então nunca tinha tido a oportunidade de reunir pessoas ali para congregar, para falar do Senhor. Eu lembro uma vez que eu levei a irmã Jô, lá, a irmã Lucimar, e nós fomos até a casa de uma família que estava lá. Essa pessoa, hoje ela está bem. Essa família se salvou, né? As demais eu não sei. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mas, irmãos, esses últimos dias a gente tem reunido essas famílias lá, nas terças e nas quintas-feiras. Pessoas que vieram da degradação, do império das trevas, cheio de vícios, uma linguagem totalmente obscena. E que, entre os vícios, a bebida, o cigarro, e com o decorrer das reuniões, nas terças e nas quintas, né, passou todo o mês de janeiro, agora entramos no fevereiro, essas pessoas a gente tem visto, nós temos visto o testemunho deles. Esse dia o Adão, o irmão cooperador lá, o irmão Adão, falou assim: irmão Roberto,
eu estava fazendo a trilha lá, eles trabalhando dentro do mato lá, ele viu um deles pegando o cigarro, amassando, fumo amassando, bebida que eles tinham escondido dentro do mato e jogando no córrego, dentro do rio. Nunca mais quer saber disso. Não, quer saber disso. Outro dia a esposa dele deu o testemunho de que ela sentou lá no bar, lá no Águas Lindas lá, que eles tinham esse costume lá com as famílias lá, e ela foi pegar a latinha de cerveja para tomar, ela não conseguiu levar até a boca. Isso é ou não é sobrenatural? É ou não é o poder de Deus, irmãos? Agindo nas pessoas simples. Porque a simplicidade e pureza é devidas a Cristo. Então, eu não sei se o Paulo Sérgio tem as fotos aí, eu tenho 2 fotos aí para mostrar para os irmãos, para essa mensagem servir de encorajamento. Os irmãos se encorajarem e verem, irmãos, que existem pessoas que estão sedentas, às vezes a gente só olha para nós mesmos, para o nosso contexto. Mas a gente não vê as pessoas que estão morrendo de fome, sedentas pela palavra da vida, por essa dispensa, que cada um aqui está cheio. Esses jovens estão cheios dessa dispensa. Não é verdade? Essas reuniões aí, nas terça e quinta lá. E detalhe, quando chega na segunda, amanhã tem reunião? Amanhã tem reunião? Na quarta-feira, vamos lá, né, para a reunião, né? Sim, senhor. Nós nem falamos neles que estão pedindo, irmãos. Enquanto a gente fica aqui nos restringindo ao nosso egoísmo espiritual. Você e eu fomos treinados nas cidades. Esse treinamento precisa prevalecer. O brado de guerra precisa voltar. Aleluia, Senhor. Agora, o que adianta ficarmos só aqui, né? Arrazoando? Não. Tem pessoas ao seu lado precisando desse contexto. E eu convido os irmãos, no dia que quiserem ir numa terça ou na quinta, no caso, se bem que coincide com as reuniões aqui, mas que quiserem conhecer essas famílias, irmãos, estão abertas lá. Eu não estou podendo vir durante a semana, então eu e a Sérgio estão ficando por lá mesmo, né? Semana toda. Então, que os irmãos... Tá, para concluir, Efésios 3, do versículo 8 ao 13, para concluir. Eu gostaria que todos comigo lessem. Efésios capítulo 3, do 8 ao 13. Diz assim: a mim, vírgula, o menor de todos os santos, me foi dado o quê, irmãos? Me foi dado esta graça. De quê, irmãos? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E detalhe, é só pregar? Não. E manifestar. O quê? Qual seja a dispensação. A dispensação desse mistério. Sim. Qual é a dispensação desse mistério? Cristo mesmo. Que desde os séculos estava oculto em Deus. Deus que criou todas as coisas. Para que, agora veja bem, para quê? Porque nesse momento aqui, reunido. Para quê? Pela igreja. O que é a igreja, irmãos? É a multiforme sabedoria de Deus. Se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual, agora olha só, por que nós pregamos? Pelo qual temos a ousadia e acesso, de qualquer forma não, com confiança. Mediante a fé nele. Se você crer, você vai ver vidas sendo transformadas. Vidas sendo curadas. Pela vontade do Senhor. Agora, para concluir, todos. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, que é por vós. Pois nisso está a vossa glória. Se você está passando alguma luta, alguma tribulação por causa de Cristo, isto é a sua glória. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você.